E aí, galera, tudo bem? Então, a gente está aqui hoje, mais uma vez, no PIB Talk. Hoje o assunto é muito importante, é um assunto que recorrentemente a gente está ouvindo, né? É um assunto onde mudou e está mudando o mundo, assim como o advento da internet. Hoje a gente vai falar da inteligência artificial, que ela já tem um tempinho que ela já está nos permeando aí, mas agora de 2, 3 anos para cá ela vem participando e estando no nosso dia a dia. Então a gente quer levar aqui para vocês um pouco mais de informação, um pouco mais de usabilidade e tirar também alguns medos e alguns conceitos que em algumas vezes até atrapalham a nossa forma de usar essa ferramenta que com certeza ela veio para ficar, para acelerar o que é bom, mas também para dar uma filtrada no que tem de ruim no mercado ou que não acontece como deveria mais acontecer. E para isso hoje a gente trouxe um grande convidado, tá? Ele, além de especialista em inteligência artificial, além de já ter formatado alguns agentes, alguns aplicativos, na verdade eu estou falando alguns, mas na velocidade que está são vários, né? E tem uma característica e uma curiosidade muito, muito legal desse convidado nosso. Ele é médico, ele é doutor, ele é formado em medicina, só que hoje, além disso, ele também, por ser muito estudioso, autodidata, ele se especializou em inteligência artificial e consegue, né, não só na saúde, mas também em outras áreas, assim como nós aqui na educação, trazer o que realmente a gente precisa usar na prática da inteligência artificial. Então quero dar as boas-vindas aqui ao Dr. Jonas, ou é só Jonas hoje? É Jonas. Jonas Spezia. Hoje é o Jonas Spezia, né? Vou deixar você falar um pouco mais sobre você, se apresentar um pouco mais. E aí a gente vai bater um papo aqui muito legal e muito atual sobre como usar a inteligência artificial, né, na sala de aula, né, e como a gente usa também nos negócios. Bem-vindo, Jonas. Obrigado, Rafael. É uma honra para mim estar aqui na PIB, essa grande faculdade, para falar um pouco sobre inteligência artificial aqui com vocês. Eu sou médico de formação, formei em 2022, tive uma carreira militar, fui um ano tenente no Hospital Militar, onde eu já comecei a chefiar o setor de telemedicina e implantar algumas tecnologias ali no Exército. E a partir daí eu fundei uma empresa de inteligência artificial e hoje estou como diretor de inteligência artificial da Uniavan e também estaremos aqui junto com a PIB desenvolvendo alguns trabalhos que vão beneficiar os alunos, os empresários da região que eventualmente vão querer participar e conhecer um pouco mais sobre inteligência artificial e como que ela pode ajudar a alavancar o seu faturamento, a sua escala. Sou especialista em inteligência artificial, hoje eu sou membro da Sociedade Internacional de Inteligência Artificial de Hong Kong, fui convidado pelo secretário-geral para fazer parte de uma das cadeiras e hoje eu me dedico integralmente na parte tecnológica, ajudando empresários e acadêmicos a otimizar o seu desempenho e principalmente a cuidar daquelas empresas e daquelas pessoas que estão ali dentro das empresas para que elas não sejam substituídas e para que sim, elas consigam entregar muito mais. O advento da IA, eu costumo falar uma frase, ele não vai substituir a pessoa, ele vai substituir a pessoa que não souber utilizar a inteligência artificial, tanto no mercado, no setor empresarial, a empresa que não implantar IA, ela vai ficar para trás, como também a pessoa que estiver ocupando algum cargo não souber utilizar IA, ela com certeza vai ser substituída, né? Jonas, o que mais, nas nossas conversas aqui anteriores, né, eu conheço você há pouco mais aí de um mês, e como diretor de inteligência artificial da Uniavan, e a nosso convite agora vindo para o nosso time também, compondo o nosso time de especialistas aqui da PIB, o que me chamou muita atenção nas nossas conversas é que a gente não está falando em transformação digital,
né? É uma palavra que muitas pessoas usam, tal. A gente está falando de uma transformação muito maior na vida das pessoas, no sentido de como essas pessoas vão trabalhar, ou como elas vão viver daqui em diante, né? E aí eu queria ouvir de você um pouco mais o que você já fez na prática, que você já consegue medir o resultado lá na Uniavan, por exemplo, ou nos outros negócios na aplicação onde você já teve, que de fato você pode afirmar que a inteligência artificial ela é usada dentro dos processos, não para só acelerar, para substituir pessoas, mas sim para acelerar os processos e mais do que isso, para trazer talvez até uma clareza maior do que acontece nas empresas e de como são construídos esses resultados. Então conta um pouquinho para a gente nesse sentido. Então, Rafael, essa discussão do processo da empresa é a base que a gente traz quando começa a implantar inteligência artificial num negócio, numa empresa, ou até mesmo a ensinar que essas pessoas utilizem a inteligência artificial de forma adequada. Porque o processo, ele é o jeito de fazer um negócio acontecer, né? Ele já existe há milênios de anos, desde os impérios persas, em que um bom rei tinha um processo de governança. Isso é milenar. O processo, ele carrega já a história corporativa desde a base do princípio. Então, a IA ela não vem para substituir processo, ela não vem para substituir o jeito de fazer as coisas funcionarem. Muito pelo contrário, ela vem para a gente conseguir acoplar nesse processo e dessa forma conseguir que ele seja executado de um modo mais rápido, com menor custo e de uma forma mais efetiva. Então, o grande propósito da IA e essa transformação que a PIB vem fazendo também agora com a minha chegada, com a chegada de outras pessoas que com certeza aqui virão para a gente criar esse ecossistema de inteligência artificial, ela vem com uma grande premissa, que não é só colocar tecnologia, não é só adicionar uma camada de inteligência artificial, porque isso é moda, é viral falar. Apesar de hoje ser moda, eu já estou na inteligência artificial desde 2019, então antes de virar hype eu já estava ali falando e as pessoas me achando, pô, o que esse cara tá falando? Mas o mais importante, Rafael, como tu bem colocou, é a gente saber medir o ROI de um processo e quando que a gente implementa essa inteligência artificial, se realmente teve um retorno, um ROI, ou se a gente só adicionou uma camada de tecnologia. E para isso, a gente tem que ter o processo da empresa em um primeiro momento muito bem definido. Por isso a importância de ter executivos como você, como o Morra também, para estar junto nessa pegada da inteligência artificial, para ajudar a definir esses processos dentro da parte executiva e daí sim, com QPIs estabelecidas, com o processo definido que a gente quer otimizar, a gente vai ter que comparar esse processo A vezes B com inteligência artificial, qual foi o aumento do desempenho, qual foi o diferencial e qual foi o custo de implementar essa inteligência artificial. Muitas vezes a gente vai ver que não, aonde a gente pensava que deveria implantar AI, a gente não tem o resultado esperado. Mas medir é a parte principal. A metodologia que a PIB aqui ensina para os empresários e para os alunos é uma metodologia baseada em ROI. Se não tiver ROI, não faz sentido a gente começar a implantar IA só por implantar. E medindo o ROI, tendo esse resultado numa micro-operação que a gente define num primeiro escopo. Então, aqui eu já estou te falando qual a maneira que a gente implementa a inteligência artificial numa empresa. Defina os 3 principais problemas, defina o que vai dar menos esforço para o maior resultado, defina 2 ou 3 QPIs para aquele resultado. Implementa, roda essa pilotagem e a partir daí escala para outros processos, para uma escala até vertical ou horizontal dentro do mesmo processo e daí sim tu consegue ir trilhando, estabelecendo já com a metodologia correta. Muito bacana, Jonas.
Deixa eu te fazer uma outra pergunta agora, aí da nossa relação aqui, né? Eu como diretor executivo da PIB e você como diretor de tecnologia dos projetos nossos. Eu fiz uma reunião inicial, assim que eu entrei aqui, identificando quais são os departamentos, quais são as atividades desses departamentos, quem são os donos desses departamentos, os heads, e a partir disso eu fiz o one-on-one com cada um deles, tentando extrair de fato se esse processo, além de a gente medindo no ROI, a gente tem resultado, mas saber de que forma que essas pessoas estão conduzindo esse processo com os demais colaboradores ali que estão na dependência desse head, certo? Depois disso, eu pedi para essas pessoas, esses heads, apontarem quais são as dores que eles têm nesta operação definida entre nós e olhando para o ROI da empresa, aonde a IA poderia auxiliá-los, né? Então hoje eu já tenho essa demanda, essas dores em mãos, né, para a gente sentar logo mais e poder direcionando, né, colocar num roadmap, é essa palavra que usa, é roadmap, colocar num roadmap, definir quais são as prioridades e as sprints para a gente começar a desenvolver esses agentes, ou até aplicativos, ou até sites, ou até aqui já saindo um pouco do interno, mas indo para o externo também. Por quê? Porque hoje a IA ela vem de dentro para fora. Nunca a gente vai captar a IA para tentar enfiar aqui dentro de alguma forma para tentar resolver algum problema. Não. Ela tem que vir, ela tem que nascer da cabeça dos heads, por exemplo, nascer da cabeça da presidência, da diretoria, dos heads. Então, aqui dentro, a gente precisa passar por uma transformação nesse sentido também? Com certeza, Rafael. Uma das questões que eu vi que eu estava no lugar certo foi quando a gente chegou aqui para conversar e a PIB, na maior seriedade possível, ela totalmente alinhada aos valores que eu vim fazer aqui, que é vender algo que dê resultado para as pessoas. Então, desde o primeiro momento que a gente sentou para conversar foi, primeiro a gente vai validar isso daqui e tendo a validação dessa implementação, nesse processo, nessa microetapa, a gente vai abrir e disponibilizar para que os nossos empresários, para que os nossos alunos, então, conheçam a implementação e consigam replicar isso nas suas empresas. Então, essa parte da PIB, da gente ter esse alinhamento de valor, de entregar valor para as empresas, para as pessoas, é algo que faz total sentido e é o que eu esperava da PIB quando eu cheguei aqui, e ainda bem que é assim. Então, todo o processo que a gente vai definir aqui na PIB, vocês podem ter certeza que é um processo que vai ter pré-validação interna, é um processo que vai ter cases utilizando, grandes cases, tanto internacionalmente como nacionalmente. Então, são cases validados, a gente não está aqui para brincar de ensinar inteligência, prompts, a gente está aqui para fazer um trabalho sério, para trazer retorno e para escalar as empresas dos nossos alunos. Só para aproveitar aqui e somar o que você está falando, Jonas, o Jonas, ele não é aquele, o cara que ensina só IA, tá? É muito importante a gente ter na nossa cabeça que o Jonas, lá em 2019, ele, né, você sabe, por exemplo, se eu quiser fazer qualquer coisa aqui agora e te pedir, você vai fazer, você não vai pedir para alguém fazer. Então, de fato, nós temos uma verdade na construção, né, do que a gente precisa fazer. Agora, a gente já está no nível de gestão, onde você tem pessoas que te apoiam para fazer também, e estratégico agora também, aonde a gente planeja tudo antes de executar qualquer coisa que seja e, principalmente, ver se cabe no nosso orçamento também, né? Porque IA, a gente usa aqui, por exemplo, no nosso dia a dia já, eu sou um heavy user já, porque eu de fato mergulhei também com pessoas assim como você, não no seu nível, logicamente, mas eu não vivo sem mais hoje, né? E com certeza a minha entrega e o meu ROI melhorou muito, eu já consigo, é visível, eu consigo medir isso. Mas agora, puxando o gancho para os alunos.
o que a PIB, junto com o Jonas, o que os alunos podem esperar dessa parceria nossa aqui, olhando para a IA? Então, a parte dos acadêmicos é um olhar voltado para o jogo também, para o jogo empresarial, porque eles estão aqui para ser os futuros executivos, ocupar nossas futuras cadeiras também. Hoje a gente está mas amanhã são eles aqui. E é estabelecer fundamentos, principalmente o que é uma IA generativa, por que tu tem diferença entre agente e AI generativa, quando tu vai utilizar um agente, quando tu vai utilizar um LLM. E passando pelos fundamentos, a gente vai ensinar a desenhar processos de AI, seja para dentro das suas próprias empresas, ou seja para dentro dos seus próprios setores. Então, quando a gente olha com o olhar macro de uma empresa, a gente vai ter o olhar do executivo, do CEO, do fundador, que ele está preocupado com suas macro derivações, né? Marketing, finanças, operações, captação, vendas, né? E dentro de cada setor, a gente tem essa modularização do uso da AI para cada um desses setores. Então, aqui a gente vai passar desde os fundamentos até os setores, como que cada processo é otimizado e qual processo que a gente consegue otimizar mais com AI dentro de cada setor da tua empresa, dentro de cada setor que tu vai trabalhar. Se tu estiver aqui como aluno, amanhã tu vai estar ou como diretor de uma grande empresa ou como diretor de um grande setor de operações, finanças, e tu vai passar pelo passo a passo de toda a metodologia dentro da visão macro e dentro da visão setorizada também, para que tu entenda esse processo como fundador, para que tu entenda como diretor de marketing, para que entendas como diretor financeiro e aonde que o ROI se estabelece em cada um deles, para que a gente convirja o alinhamento, né, de crescimento da empresa. E também a gente vai ensinar os nossos alunos e também em workshops, os empresários aqui, colocando a mão na massa, né? A gente, que nem o Mohamed costuma colocar bastante, que a PIB é o skin in the game, né? A gente vem aqui para jogar o jogo e mostrar como é que faz e também mostrar o erro que a gente comete no caminho. Então, se em algum momento a gente cometeu um erro implantando AI num processo, algo aconteceu de uma forma diferente, faz saiu parte do dos processo, trilhos, né? A gente vai colocar esse case também como um exemplo e a partir daí tentar entender e realinhar a estratégia, né? Então, aprender com o erro do outro também é o que eles vão fazer aqui. Então, como é um processo inovador, a gente tem um percurso e a gente não está aqui para esconder que a jornada existe. A gente está aqui para mostrar como que é a jornada na prática. Mostrar a transparência mesmo, né? Exato. Isso que é a PIB. A PIB é jogar o jogo do jeito que ele é. Sem flores, sem glamour, sem tudo dar certo. Isso aí. Olha que interessante o que você está falando, Jonas. Na semana passada, a gente teve uma rodada, a gente chama aqui de Shark Tank também, que foi da quinta fase, eles trazendo aí a evolução das empresas que eles vêm construindo aqui na PIB. Ao mesmo tempo, nós temos o projeto integrador, que também a gente provocou, né, nesse projeto integrador, um problema muito grande, qual seria a solução e qual a transformação, que alguns deles estão virando algumas empresas, outros deles estão virando uma transformação já dentro de uma empresa, e o que está surgindo muito são agentes de IA resolvendo o problema de várias empresas ou trazendo uma solução para o mercado, né? Com a sua chegada agora, a gente tinha uma certa dificuldade em evoluir esses agentes a ponto de, tecnicamente, eles resolverem de fato o problema. Vou te trazer um exemplo. Nós tivemos, na última sexta-feira, um aluno da segunda fase nosso, o Luiz, que trouxe um aplicativo que resolveria a dor dele, que ele é dono de loja de carro, certo? E ele tinha um problema de, na hora da revenda desses carros, não saber se realmente a mecânica desse carro
estava boa a ponto dele vender esse carro à distância, certo? Essa é a dor dele. E ele criou, cara, um aplicativo completo, cheio de nuances, E a provocação com ele foi o seguinte, tá bom, ficou realmente muito bom. Quem é seu concorrente hoje já direto? Já existe hoje no mercado? Existe. Parecido. Mas e a Web Motors, por exemplo? Quando você olha para a Web Motors, será que a Web Motors não te compraria? Ele ficou olhando. E aí nós chegamos, né, na conversa nossa ali, na aula de sexta-feira à noite, na ideia de que talvez não seria o aplicativo completo que ele precisaria fazer. O que ele precisaria fazer? Desenvolver uma IA, onde essa IA, por foto, por vídeo ou por som, identificaria o problema desse carro, se ele tinha ou não problema, e deste problema, talvez aí sim vender para um grande, ou aí sim se tornar um aplicativo que resolveria esse problema, seria um balizador do mercado. Tipo, se esse aplicativo falou que existe esse problema, eu confio. E aí qual que foi onde a gente se esbarra agora? Quem vai fazer isso pra gente? Eu vou ter que contratar, eu vou ter que fazer, eu vou ter que aprender a fazer, e aí é onde você entra. Você entra junto com nós, somando nessa hora. Fala, opa, levanta a mão e fala assim, ó, vamos sentar para fazer? Quais são as características? E aí abrindo, né? Olha o quanto isso vai ficar mais rico na hora, de fato, a gente, além isso eu estou falando de sala de aula, né? Mas quando a gente olha agora para o nosso programa PIB Invest, que é um programa que a gente lançou agora, onde a gente vai escolher fazer uma curadoria de algumas empresas para a PIB investir, começar a investir, não pensando em retorno agora, pensando em investir, mentorar, fazer todo o processo ali junto com o aluno, para consequentemente lá na frente a gente ter um equity dessa empresa ou participar de algum grande negócio, né? Então, você chegando, você vai trazer essa força e essa velocidade que a gente precisa até para o entendimento destes projetos e para a construção deles também, né? Então, mais uma vez, né, o aluno PIB, ele tem agora mais informação e mais condição de executar essas vontades, esses desejos deles de empresa, ou porque hoje um aplicativo é uma empresa, hoje um agente, da forma como você constrói ele resolve e se torna uma empresa também, né? É dessa forma que a gente consegue trazer isso para os alunos PIB? Exatamente, ó, que vontade que deu de estudar na PIB. Se nós tivéssemos isso, né? Não, se tivesse isso há 15 anos atrás, será que eu teria virado médico? Talvez, não sei, esse jogo teria chamado muita atenção. Mas que legal esse projeto do Invest, da PIB, é algo muito interessante, estimula o empreendedorismo. E eu trago aqui um pouco da visão do engenheiro de inteligência artificial, né? Eu não sou engenheiro de AI de formação, mas eu fiz algumas especializações junto com o Google, junto com a Anthropic, em cursos que eles foram lançando ao longo ali da jornada de IA. E, principalmente, quando a gente começa a utilizar a inteligência artificial, existe um erro muito comum, que é um erro do processo de implantação da AI, é que todo mundo hoje acha que implanta AI em qualquer lugar. Uhum. E muitas vezes o erro ele acontece que a gente não está olhando de forma estratégica para esse conceito, ou a gente está implementando a AI com um pouquinho mais de glamour e flores, né, confetes, para chegar num resultado que um grande player já tem estabelecido no mercado e aquilo ali não faz, muitas vezes, tanto sentido para aquele eixo tão ampliado, né? Então, a minha vinda aqui é trazer para a PIB essa visão de profissionalizar a implantação da AI, tanto ajudar os alunos a implantar AI desde o momento de construir um MVP, ao momento dele fundar essas bases que ele tem que ter, definir os seus guardrails, né, definir como que ele vai utilizar e qual é o risco que você vai aceitar correr dentro do teu setor, dentro da tua empresa, ao colocar um agente autônomo para operar um banco de dados, por exemplo. Então, a gente vai aprender
os casos de IA, quais são os riscos que esse caso ele traz para a tua empresa, né? Se ele é um risco com muita probabilidade de acontecer e pouco impacto, ou se ele é um risco com alto impacto e baixa probabilidade. Tudo isso dentro da PIB tu vai aprender a utilizar, tu vai aprender a definir guarda-reios, tu vai aprender que os riscos existem aqui, e se eles existem, como que tu vai mitigar esses riscos, como que tu vai estabelecer fronteiras para que o teu agente não quebre a tua operação inteira, né? Se ele, como aconteceu um case lá que um agente deletou um banco de dados de uma grande empresa. Nossa. E foi um baita de um problema, né? Imagina assim, do nada, reseta o banco de dados da PIB. Meu Deus. E agora? Onde que a gente pega? Sim, sim. E a partir de definir esses guarda-reios, de implantar dentro de um processo de implantação da AI, até redundante, mas faz parte da governança da AI, e é isso que a PIB traz hoje para o mercado. Eu não conheço outro player que tenha um desenho tão estruturado de processo, de implantação, de medir resultado, de fazer isso acontecer junto com o aluno, de fazer acontecer junto com o empresário. Então é um ambiente que vai te ensinar a implantar AI, a não ficar para trás do mercado e a implantar de forma correta, né? Eu acredito que muitos players eles vão perder um pouco de tempo para chegar numa implantação efetiva, em decorrência de hoje a gente ter poucos especialistas no mercado, então muitos leigos que vão implantando em processos sem nenhum guarda-reio. Tem muito vendedor de IA, mas pessoas que sabem realmente trazer essa estratégia, como você falou, mitigar os erros, ter uma previsibilidade do que pode ou não acontecer, eu acho que a gente tá à frente já, a PIB está à frente já nesse sentido. Jonas, a gente falou então da ótica aqui, que hoje a nossa grade PIB, né, para as matérias, logicamente, a gente já tem você como parceiro, além na estratégia, como professor nosso também, né, então você vai lecionar inteligência artificial desta forma que a gente está conversando aqui para os alunos PIB de graduação. Além disso, as oficinas, né, os workshops que nós teremos aqui durante os semestres também, onde nós vamos, de fato, pôr a mão na massa, não que em sala de aula a gente não vá colocar. Os workshops, eles servem, é um movimento diferente, né? Ele tem uma atratividade diferente, ele é extracurricular. Talvez é ali nesses programas que surjam, de fato, coisas onde a gente possa ir a mercado de forma rapidamente. E nós temos o MBA também, né? Onde a gente fala diretamente com os empresários, onde a gente traz a nossa, assim como na graduação, não menos importante, mas o MBA ele traz grandes personalidades, né? Essa semana passada agora nós tivemos aqui as 2 turmas do MBA, junto com o Juliano Custódio, com Nadim Farid, enfim, tivemos alguns speakers aqui que movimentam o mercado, que trazem uma leitura skin the game, como você falou, para o nosso dia a dia, e a inteligência artificial não pode ficar fora disso, né? Então, além de olhar para os alunos, graduação, MBA, olhar para o workshop, a gente também olha para os empresários, né? Existem alunos empresários, existem empresários no MBA, e a gente também, logo mais, vai estar lançando um workshop aí com você e com o Mohamed, falando de negócios, de construção de negócios, e trazendo essa construção de negócios tradicional, onde o Mohamed, mais 60 CNPJs, enfim, o grande precursor da PIB e de outros modelos de negócio que o trouxeram até aqui, mas olhando para esse modelo tradicional e trazendo esse modelo hoje, né, digamos, com inteligência artificial, com dinamismo, com uma leitura maior, com uma previsibilidade maior, e a gente vai estar juntando essas duas coisas para levar ao mercado algo bem disruptivo, né? Como eu disse, hoje tem muita gente ensinando inteligência artificial. A gente vai pegar o tradicional, juntar com a vivência hoje da inteligência artificial e entregar aí para muitos empresários algo que realmente ele consiga mexer o ponteiro e algo realmente prático. Não só, você usa isso para isso. Não, deixa eu olhar a sua empresa, né?
um olhar tradicional, digamos assim. Quando eu digo tradicional, é de levantar 60 CNPJs, né? Eu ouço muitos gurus aí vendendo empresas e tal, e nunca montaram uma empresa na vida, né? Eu acho que aliar o tradicional com a inovação, né, faz e mantém e sustenta qualquer negócio hoje. Então, o tema desse evento que nós vamos lançar aqui com a marca PIB é nesse sentido, e eu queria que você contasse um pouquinho mais pra gente, qual que é essa ideia, né? E talvez a gente já fazer aqui um suspense aqui de quando vai ser, para ver se a gente já começa a movimentar aqui a turma que vai estar entrando na lista de espera. Conta aí um pouquinho pra gente. Então, é legal que tu citou esses grandes empresários que fazem parte ali da PIB. E o Juliano Custódio, queria mandar um abraço para ele aí, se ele estiver vendo o podcast, que é um amigo... Um inspirador. Eu considero inspirador. Há 1 ano e meio atrás, enquanto eu estive aqui para conhecer a empresa do Juliano, eu já estava com a minha empresa, em época estava até rolando ali uma possibilidade de abrir para investidores, então eu conheci o Juliano e também a importância que a PIB traz de ter essas pessoas que investem no mercado, que investem em ideias, que investem em inovação e fazer parte desse grupo de networking, desse círculo, ter aulas com o Juliano Custódio, com o Mohamed, com o Rafael aqui também, que é um excelente executivo, né, que tem uma trajetória skin in the game. A inteligência artificial ela vem para colocar isso tudo para funcionar de uma forma um pouco melhor, um pouco mais efetiva, mas o grande ganho que a PIB traz é te colocar em contato com essas pessoas que jogam esse jogo. E o Juliano, até ele que me apresentou o Mohamed em época, e hoje olha a fada madrinha? Onde que estamos. Ele é sua fada madrinha, então? E até agradecê-lo, e em breve aí vou encontrar ele aqui pelos corredores da PIB para dar um abraço. Então, a importância de você estabelecer essas conexões, estar dentro de um grupo como a PIB, com grandes pessoas que te colocam oportunidades na tua frente para que tu possa desenvolver a tua carreira de uma forma melhor, né, e te conectar com as pessoas certas. A inteligência artificial dentro da PIB, ela vem para complementar esse processo e não para afastar esse processo. Então, a visão que eu trago para a PIB nunca vai ser tirar as pessoas das posições, mentorar, de ensinar, de sentar junto. Afinal de contas, o grande objetivo é a gente sentar com as pessoas que fazem sentido para que a gente desenvolva habilidades, empresas e grandes negócios. Então, esse é o cerne, e a PIB está alinhada a esses valores, está alinhado a desenvolver workshops, eventos, oficinas, em que a gente tem toda essa interação humana, em que a gente vai conectar e vai desenvolver negócios não com a ideia central de inteligência artificial, sempre com a ideia central das pessoas. E isso é algo muito bacana que eu vejo que é cultivado aqui dentro. Então, é a famosa cultura. Cultivada. Porque de nada adianta ter aquela cultura no papel, linda, bonita, e ninguém cultiva. É a vivida mesmo, né? Então, aqui é um ambiente que você vai se inscrever no workshop, vai vir sentar com grandes empresários, onde a gente vai debater como que cada um implantou a inteligência artificial na prática. Pegar os diretores de tecnologia de cada um deles e vão fazer uma roda aqui, debater, marcar um workshop, um evento, e a partir daí entender aonde que cada um errou, aonde cada um acertou e como que a gente pode encurtar esse caminho. Como que a gente pode sair do ponto A ao ponto B e evitar o erro C que o fulano, o ciclano cometeu. É isso que é a PIB. A PIB é conectar pessoas, é aprender inteligência artificial, não por aprender, mas por que aprender. Muito bom. Como chegar lá. Muito bom, Jonas. Cara, como a PIB a gente falou várias vezes esse termo aqui, skin in the game, conta pra gente aí na prática, né? Alguma ferramenta, algum agente ou alguma empresa dos vários que você fez,
né? Conta aí pra gente como é que foi a construção, qual que era o problema, como que você construiu, quem que era, se você quiser citar o nome da empresa ou se for um projeto autoral, fica à vontade, né? Conta pra gente como que foi, né, essa construção e de fato te colocou, né, e conscientemente, né, numa posição onde você falou assim, cara, eu posso tá influenciando pessoas hoje, eu posso estar ensinando as pessoas hoje, né? Por isso que você é o que você é hoje, né? Que hora que te deu esse clique? Qual projeto que te tirou dessa zona de eu acho para falar assim, eu tenho certeza que eu sou bom nisso? Então, Rafael, vou contar agora a história do projeto da Lacia Vision, que é uma inteligência artificial multimodal que vê, ouve e avalia acadêmicos de medicina em prova prática. Então, um grande problema das instituições, das IES, é avaliar alunos em provas práticas individuais, porque isso acaba se tornando um grande processo que tu não consegue escalar de forma efetiva. Custa muito, porque vai ter que ter um professor para cada aluno. Se a gente pegar isso em termos conceituais de processo, já há uma desproporção, porque é um único professor para dar conta de vários alunos no mesmo dia de prova. Custo elevado, tarefa repetitiva, porque é um checklist que o professor vai observar no aluno e ver se ele fez ou não. E o viés humano em tarefas repetitivas, a gente tem um desempenho menor, a concentração ela cai conforme o tempo que a gente faz uma tarefa repetitiva, chegando aí a 74% de precisão numa avaliação prática de aluno. Um processo que numa instituição média de medicina custa 1 milhão a 1,5 milhão ano para dar conta de todas as turmas do 1º ao 6º ano em medicina. Esse é um dos projetos que eu desenvolvi e ele é um projeto que resolve um problema. Veja que até agora eu não te falei nada da parte técnica dessa IA, eu te falei aqui do processo e do problema. E é isso que a PIB vai construir aqui dentro. E esse processo, então, ele tinha um custo mais alto, ele tinha um tempo para ser desenvolvido dentro das etapas que precisavam maior, e ele tinha também um viés humano que causava erros de avaliação e também algum tipo de um professor gostar do aluno, não, aquele tipo de discussão que geralmente acontece no colegiado. A gente implantou, então, essa inteligência artificial, que ela está em fase final de testagem, junto a uma universidade lá do Rio Grande do Sul. E, a partir daí, a gente entendeu, a partir dessa premissa, que a gente consegue avaliar o aluno melhor, e aí 90%, 94% de precisão, ela não cansa, a inteligência artificial ela pode fazer repetitivamente o processo, sem cansar. A nota do aluno sai na hora, a um custo 100 vezes menor. Nossa, é isso que aí enche os olhos do empresário na hora, né? Então, um processo que custava aí 1,5 milhão, ele vai cair para 100 mil reais por ano. Olha que bacana. Ao invés de entregar uma nota para o teu aluno de 30, 60 dias, né, fazendo ali toda uma avaliação, tu vai entregar no instante que ele saiu da prova. E tudo isso de uma forma mais precisa. Então, isso que é implantar AI, por isso que eu te conto esse projeto, porque é uma implantação que não traz só camada de tecnologia. Ela traz resultado, ela traz custo efetivo e ela traz processo otimizado. Muito bacana, show de bola. Eu tive a oportunidade de ver de perto, né? Você me apresentou e realmente é algo disruptivo por tudo que você trouxe aí. Se fosse para você vender hoje essa ferramenta, se fosse para você vender hoje, né, essa construção, você tem ideia, em média, hoje, por quanto você venderia? Ou se você venderia? Vender a empresa ou vender o produto para o mercado? Vender a empresa. Por exemplo, essa solução sua, ela resolve resolve o problema de todas as faculdades de medicina do Brasil e do mundo.
Concorda? Concordo. Se hoje eu chegasse aqui com um talão de cheque para sentar contigo, para comprar essa empresa tua, né? Que é o que vai acontecer com os nossos alunos, né? A partir do momento que, não só com a IA, mas com qualquer empresa que ela for muito bem desenhada, né? Com os ensinamentos, muito bem linkada a IA, por exemplo, e muito bem, e o pitch tiver muito bom, e a entrega, o ROI, enfim, todas os KPIs estiverem alinhados, né, e demonstrados, a ideia é essa, ou que você fique com a empresa, que você cresça, ou um possível M&A, uma junção, uma fusão, ou uma possível venda milionária, bilionária da empresa, né? Você já pensou nisso? Eu já pensei. Eu criei a ideia e o projeto e eu também entendo a filosofia e sou totalmente adepto e alinhado de que toda empresa ela tem que nascer para ser vendida, né? Se a gente criar uma empresa sem a intenção de vendê-la, a gente já errou, porque o planejamento estratégico é para que a gente construa um negócio escalável, construa um negócio que consiga distribuir de forma rápida e algo conceitualmente inovador ou inovação dentro de um processo em si, para que a gente construa um unicórnio. Nem toda ideia vai virar um unicórnio, mas a gente pode construir pensando que ela vire e fazendo as decisões, tomando as decisões para construir esse unicórnio. Se tu tivesse um cheque hoje aqui para comprar 100% da Lacia Vision, eu não venderia, tá? Mas eu não falei o tamanho do cheque, ué? Mas vamos fazer assim, ó, pra gente criar aqui, ó, vamos deixar para um próximo capítulo a gente falar sobre o negócio, Vamos. a gente falar sobre... Até porque daí eu já vou calcular o valuation e aí eu chego aqui com cheque já... Já pelo menos uma ideia, porque como você falou, toda empresa tem um valor. Então talvez a gente já chegue num valor Toda aqui, empresa tem. né? Não só o valor da construção, mas o valor financeiro, né? Exato. E aí talvez no nosso próximo encontro aqui, a gente possa falar sobre o quão valiosos são essas empresas que estão sendo construídas e que são amparadas ou que têm aí, digamos assim, que a cultura da inteligência artificial ou a cultura, não vou falar digital, que você não gosta dessa palavra, eu também não gosto, mas de como a influência, acho que melhorou, né? A influência da inteligência artificial nesta empresa, nesse negócio, deixou ela valer muito mais do que ela sem talvez valeria. Né? Seria praticamente impossível eu ter construído um projeto inovador que resolva essa trilha que a gente apresentou de uma forma escalável e com tamanho inovação que foi disrupção de mercado. Então, dá a possibilidade de fazer workshops de AI para os nossos alunos, trazer para a parte executiva, talvez, a peça que falta para que ele desenhe realmente um novo unicórnio, para que ele consiga construir uma startup robusta que vai escalar e que vai vender no futuro por 200, 500 milhões, 1 bilhão. Até o CEO da OpenAI, o Sam Altman, ele trouxe uma frase ano passado que a próxima empresa a valer bilhões de dólares, ela seria de uma única pessoa. Ah, sim, eu vi também. E também depois o CEO da Amazon concordou e corroborou. E é isso que a gente está trazendo aqui. A oportunidade de você entender o teu negócio, entender a tua startup e encontrar aquela pecinha que está faltando para tu ter algo disruptivo, sabendo como que tu vai encaixar essa peça dentro de qual processo para poder construir um negócio que vai ser escalável, que vai ser vendável e que vai ser resolutivo de problemas. Perfeito. Então, é muito sobre isso, encontrar esses problemas e também, junto com o Morra, junto com o Rafael, entender o momento que tu vai vender o teu negócio, porque é uma decisão importante. Sim. E eu faria hoje uma validação maior desse trabalho, uma publicação que a gente está indo de artigo acadêmico internacional, com base em pesquisadores que estão lá estudando e concluindo um estudo para publicar. A partir daí, tendo validação internacional, a gente tem amplo mercado, é uma ideia inovadora, única no mundo,
Então, o cheque que eu cobraria, talvez ele fosse muito maior do que realmente vale hoje. E aí... Mas depende, por mais porque você já tem. Eu não queria falar tanto nesse episódio, eu queria deixar só assim uma pitadinha de vontade para eles entenderem de tudo isso que a gente está falando agora, de como a gente pode, né? Que aí é muito a minha área, né? De validação de negócios, né? Depois de formatação de negócio, da validação desse negócio, da gente preparar esse negócio para uma escala ou preparar esse negócio para uma possível venda, né? Então a gente pode até usar o teu case, né? Que já é um case formatado, validado. Agora a gente está na fase de valuation, de olhar para escalar esse negócio ou para a gente agora eu estou falando a gente aqui como se eu fosse teu sócio, para encher o bolso. Eu gostei. Eu tô junto. A gente, é isso aí. A gente construir como se diz, né? Virar e um unicórnio também, né? Então eu acho que esse assunto agora de falar de negócios baseado, a gente deu um contexto aqui de como a gente, do que seria, do que o Jonas Spezia traz para a PIB, né? Para aluno, para alunos de graduação, MBA, da internacionalização que a gente tem como COIL e outras frentes, traz também para o empresário, né? Com os workshops, com os programas que nós vamos lançar, do curso que a gente vai lançar aqui também, você e o Mohamed, e talvez aí já numa próximo encontro nosso a gente começar a falar de negócio, né? Em si, de como foi construído de fato o negócio, até um pouco para quem gosta, né, de tecnicamente como ele foi construído, até chegar nesse momento agora onde a gente está falando de o que nós vamos fazer com esse negócio. Exato. Que jeito que a gente vai escalar esse negócio, ou que jeito que a gente quer vender esse negócio, quem são os clientes, né? Para quem eu devo, quem de fato tem essa dor, né? Se a dor é muito maior do que a gente imagina, talvez a gente vai ter que fazer uma lição de casa, né? Enfim, gostaria de no próximo episódio a gente explorar isso muito bem. Tá? Perfeito. A grande mensagem aqui para o aluno e para os nossos futuros colegas de mesa, que a gente vai interagir em workshops, em eventos, é a gente olhar para essa construção dessa tecnologia e entender como que a gente consegue desenvolver no Brasil, na PIB, uma tecnologia disruptiva com um custo aceitável de produção, sem ter que jogar o jogo que estão jogando hoje no Vale do Silício, onde não é a realidade do Brasil, não é a realidade do país receber aportes de 500 milhões de dólares para construir LLMs, mas como que a gente utiliza a tecnologia, assim como a gente utiliza a energia elétrica para potencializar as coisas e construir disrupção com isso. Muito legal. Então, você vai aprender aqui na PIB a construir negócios disruptivos no Brasil a um custo relativo e aceitável dentro da tua empresa, sem ter o Sam Altman, um grande gênio da tecnologia dentro da tua empresa, né? Construído por pessoas como eu, como o Rafael, como executivos normais, sem ter um grande gênio de TI, sem ter um grande time de TI. Como que tu vai construir disrupção usando tecnologia, AI, resolvendo dores, resolvendo processos aqui no nosso país, sem ter um custo significativo? É isso que tu vai aprender aqui na PIB, nas nossas mesas, nas nossas aulas. Então, te inscreve nos workshops que a gente for construir, conecta com a gente, troca ideia com a gente e faça parte da disrupção de mercado que a PIB já faz. Aprenda a construir grandes negócios, aprenda a otimizar e potencializar ainda mais o teu negócio com players como o Mohamed, como o Rafael, com grandes players em que a gente entende que no Brasil a gente tem que fazer mais e melhor com um custo controlado. Isso aí. Jonas, cara, obrigado, meu amigo. Mais uma vez, bem-vindo. A gente tem muita coisa boa para construir junto aqui e convidar vocês aí já para os próximos episódios do PIB Talk. A gente ia gravar só um aqui com o Jonas, mas como o assunto é muito interessante e está correndo nas nossas veias, a gente quer explorar agora um pouco mais falando sobre
business mesmo, né? Como a gente está implantando aí a IA nos nossos negócios. Tá bom? Um abraço, fica com Deus e até a próxima. Valeu. Tchau. Valeu. Muito bom.